Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Pérola Espírita. Nós vamos abordar a obra Conscientização Espírita, de Gélio Lacerda da Silva. Eu peço para que você já deixe o seu like, compartilhe e comente. Um podcast fantástico que aborda, que argumenta a tese rostanguista no Brasil. Olá pessoal, bem-vindos. O material que a gente vai analisar hoje é, denso e fascinante. Muito. Temos aqui um relato pessoal, bem detalhado, chamado Nossa Participação no Movimento Espírita Brasileiro, e outros textos que juntos contam uma história de bastidores. Incrível. Uma briga interna, né? Uma briga interna no espiritismo brasileiro. Basicamente, a gente está mergulhando numa disputa sobre doutrina, sobre poder e sobre a própria alma de uma das maiores organizações filosóficas do país. É uma batalha de verdade entre pureza doutrinária e controle institucional. É isso mesmo. E o que eu acho mais fascinante nas fontes é que o gatilho da briga não é uma revelação nova, não é um grande debate público. Não. A coisa toda começa na burocracia, sabe? No juridiquês de um estatuto. Um debate que parece ser só teológico, sobre qual a interpretação certa da doutrina, de repente vira uma batalha política, administrativa e bem feroz. Entre quem? Entre a entidade nacional, a Federação Espírita Brasileira, a FEB, e uma federação estadual, que um dia decide que não vai mais seguir o roteiro que vinha de cima. Certo, vamos desempacotar essa história. Tudo começa, segundo as fontes, no finalzinho dos anos 70. O autor do relato principal, um senhor chamado Gélio Lacerda da Silva, ele volta para o seu estado natal, o Espírito Santo. E um tempo depois, já em 1980, ele assume a presidência da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, a FES. E assim, logo de cara, ele promove uma mudança que vira o estopim de tudo. Ele lidera uma reforma no Estatuto da Federação. E aqui está o ponto-chave. Não é uma simples atualização de regras, tipo administrativas. Não é só burocracia. Longe disso. Ele insere cláusulas que são, na prática, declarações de posicionamento doutrinário. E a mais explosiva delas é o novo artigo 2º. Pera um pouco. Eles colocaram uma cláusula de fé, uma regra de doutrina, dentro de um documento legal, como o Estatuto. Isso parece uma jogada bem ousada. Qual era a intenção por trás disso? A intenção era blindar a federação. Era exatamente essa a palavra. O artigo dizia, com todas as letras, que a FES não incorporará ao espiritismo teorias filosóficas divergentes daquelas contidas nos livros de Allan Kardec. Nossa, foi uma forma de traçar uma linha bem clara na areia, sabe? Era um recado direto, olha, a nossa base é Kardec e ponto final. Na prática, eles estavam criando uma salvaguarda jurídica para garantir a autonomia da doutrina deles. Então, qualquer coisa que viesse da entidade nacional... Exato. Qualquer orientação que viesse da FEB só seria seguida se estivesse alinhada com essa base que eles definiram como estritamente kardecista. Uma muralha de proteção legal para a doutrina. Eu imagino que isso não tenha sido recebido com flores lá pela liderança nacional. Como é que foi a reação da FEB? Foi imediata e, segundo o relato, extremamente dura. O texto descreve uma cena que, assim, parece de filme. Em julho de 1980, poucos meses depois da mudança, o vice-presidente da FEB na época, o Juvanir Borges de Souza, chama o Gélio Lacerda para uma conversa. Em particular. Em particular. E a mensagem é direta. E qual foi a mensagem? Ele teria dito assim, sem meias palavras, que o novo estatuto fechou as portas ao Rostang. E esse nome, Rostang, é a chave para a gente entender o conflito todo. Certo, então vamos lá. Para quem está de fora, por que esse autor, J.B. Rostang, é uma figura tão polêmica, a ponto de causar um racha institucional? Essa é a pergunta central. J.B. Rostang escreveu lá no século XIX uma obra chamada Os Quatro Evangelhos, que foi recebida por via mediúnica.
O problema é que essa obra apresenta interpretações sobre a vida de Jesus, a natureza dele, Entendi. e outros pontos que uma parte bem grande do movimento espírita vê como fundamentalmente diferentes dos princípios que o Allan Kardec, o codificador, estabeleceu. Então são duas visões diferentes. São quase duas doutrinas. Para muitos, Kardec é a base científica, filosófica. Já Rosteng representa uma vertente mais mística, sabe? Então, quando a FES blinda o estatuto dela em torno de Kardec, a FEB entende isso como um ataque direto, um ataque a Rosteng. Entendi. Então a conversa não foi só não gostamos do seu estatuto. Foi uma defesa bem específica de uma linha de pensamento. E a pressão aumentou depois disso. Aumentou, e muito. A conversa evoluiu para uma ameaça, bem clara. Se o estatuto não fosse alterado para, nas entrelinhas, reabrir as portas para Rosteng, a FEB ia simplesmente cancelar a adesão da Federação do Espírito Santo. Nossa, que pesado. E para o autor do relato, o Gélio Lacerda, essa ameaça foi a prova de tudo. Ele interpreta isso como uma confissão da própria FEB de que sim, as ideias de Rosteng não se encaixam nas de Kardec e que a entidade nacional estava disposta a tudo para proteger essa corrente. O autor usa uma frase muito forte para descrever o ambiente que a FEB criava. Ele chama de um regime de liberdade vigiada. Isso diz muito, né? Diz tudo. A frase sugere uma autonomia que é ilusória. As federações estaduais seriam livres, mas só desde que as decisões delas não fossem contra a agenda ideológica da liderança central lá em Brasília. A filiação vira uma ferramenta de controle. Exatamente, uma ferramenta de controle doutrinário. Transforma o que deveria ser um debate de ideias numa questão de obediência. É uma dinâmica de poder clássica. Ok, então a FEB basicamente manda o recado, ou vocês se alinham ou estão fora. A gente esperaria que a Federação Capixaba recuasse, talvez tentasse negociar, mas pelo que as fontes dizem, não foi nada disso que aconteceu, certo? Longe disso. Eles não só mantiveram a posição, como decidiram levar a briga para o centro do poder. Como assim? Em 1982, eles foram à reunião do Conselho Federativo Nacional, o CFN, que é o órgão que reúne todas as federações sobre o guarda-chuva da FEB, e apresentaram uma proposta que era, para todos os efeitos, uma bomba. E que proposta era essa? Eles propuseram transformar o próprio conselho numa confederação espírita brasileira. A ideia era uma mudança radical na estrutura de poder. Em vez do presidente da FEB ser automaticamente o presidente do conselho, a nova confederação teria uma diretoria eleita democraticamente. Eleita por quem? Por todas as federações estaduais, com mandatos definidos. Seria sair de um modelo vertical, centralizado, para um modelo horizontal, onde todos os estados teriam voz e voto na liderança nacional. Isso é uma mudança de regime, basicamente. É sair de uma monarquia para uma república federativa. A reação deve ter sido intensa. O relato descreve a cena como um confronto, direto e brutal. O então presidente da FEB, Francisco Thyssen, teria reagido de forma extremamente áspera. O que ele disse? Segundo o texto, ele acusou a representante do Espírito Santo, uma senhora chamada Almerita Ribeiro do Amaral, de não entender nada da estrutura do movimento, de ir contra o chamado Pacto Áureo, que unificava o espiritismo no Brasil. Pacto Áureo? O que é isso? O termo é jogado como se todo mundo soubesse o que significa. E vale a pena uma pausa aqui. Esse Pacto Áureo é um acordo histórico de 1949 que buscou unificar as federações estaduais sob a coordenação da FEB. Foi um esforço para criar uma coesão nacional. Ok. Então, ao invocar o pacto, o Thyssen está essencialmente dizendo: olha, nós já temos um acordo de unificação e o modelo dele é centralizado em nós. Sua proposta vai contra a nossa própria história. Ele usa história como uma arma para barrar a mudança. Faz todo sentido. É uma forma de dizer isso não está nem em discussão. E qual foi a frase final dele, a que selou o destino da proposta? A frase, que está registrada em ata e no relato, foi categórica. A FEB não é, não pretende ser e jamais será confederação. Uau! Foi um não definitivo. Uma porta fechada na cara. O relato pinta um quadro, assim, de humilhação pública.
E tem um detalhe no texto que é muito, muito revelador sobre o clima dessa reunião. Uma metáfora que a representante do Espírito Santo usou. Sim, a Almerita. Mais tarde, ela comentou com o autor que, durante a apresentação dela, se sentiu como se estivesse numa jaula de leões. Que imagem forte. Jaula de leões. Isso diz tudo sobre o ambiente, não é? Deixa de ser um conselho de pares para se tornar uma arena, onde uma ideia diferente é vista como uma presa a ser atacada. Totalmente. A metáfora não é sobre discordância, é sobre perigo, sobre ser cercado por predadores. Ela transmite a sensação de isolamento total e a hostilidade que a delegação do Espírito Santo sentiu só por ousar propor mais democracia para o movimento. O que nos leva à pergunta de 1 milhão. Por que tanto medo da democracia? Por que essa resistência tão visceral a uma estrutura que, em tese, seria mais representativa? O autor das fontes tem uma teoria bem clara sobre isso. Ele argumenta que o sistema fechado, centralizado, é a única coisa que garante a sobrevivência do que ele chama de ideologia rostanguista no comando. A tese dele é que a liderança da FEB sabe que a esmagadora maioria dos espíritas no Brasil se identifica como kardecista puro. Ah, entendi a lógica. Portanto, se a gestão fosse aberta, se houvesse uma eleição direta, essa maioria elegeria uma liderança alinhada a Kardec. Para ele, a democracia significaria o fim da influência de Rosteng no topo. A estrutura autoritária seria uma necessidade para proteger uma ideologia que ele via como minoritária. E o texto vai além. Ele descreve a suposta estratégia da FEB para manter e espalhar essa influência. É uma frase que resume tudo. Falar pouco sobre Rosteng, mas escrever, escrever, escrever. É uma acusação muito séria. A alegação é que a FEB, que é dona do maior parque gráfico espírita do país, usa seu poder de publicação de forma estratégica. Como assim? Eles não promoveriam Rosteng abertamente em palestras, o que poderia gerar protestos, mas inseririam as ideias dele de forma sutil, constante, em livros, na famosa revista Reformador e, o que é mais grave na visão do autor, um material de estudo para crianças e jovens. Na evangelização. Exato, seja no corpo do texto, em notas de rodapé ou em bibliografias recomendadas. Então a acusação aqui é de uma espécie de guerra cultural homeopática. Não se ganha no grito, mas diluindo uma ideia aos poucos, em doses pequenas, até que ela se torne parte do sistema. É isso. Exatamente. É a estratégia do poder silencioso. Em vez de um confronto direto, que poderia gerar uma reação forte, você controla a narrativa através do que as pessoas leem, do que elas estudam e do que ensinam para os seus filhos. A longo prazo é muito mais eficiente. Muito mais poderoso do que qualquer debate no palco de um congresso. Você acaba moldando a próxima geração de pensadores do movimento sem que eles nem percebam que estão sendo direcionados para uma corrente específica. É uma tática clássica. E as fontes mostram que essa tensão não era um caso isolado do Espírito Santo, né? Houve outros focos de atrito com a FEB. Sim, o relato menciona outros casos para mostrar que existia um padrão. Por exemplo, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul criou uma iniciativa chamada Projeto Kardecizar. O objetivo era claro: fortalecer o estudo das obras originais de Kardec. E a reação da FEB? A reação do presidente, Francisco Thiessen, foi de novo muito crítica. Ele teria alegado que o verbo kardecizar era impróprio, que não se podia transformar Kardec em verbo. Ou seja, qualquer movimento que reforçasse uma identidade puramente kardecista era visto como uma ameaça pela liderança nacional. Essa é a interpretação do autor. E para sustentar essa versão, ele não se baseia só na memória, ele anexa documentos da época. Ah, isso é importante. Que noticia a proposta da Confederação e a denúncia da Federação Capixaba sobre a pressão que vinham sofrendo. O artigo até elogia a transparência da FEIS, contrastando com o silêncio de outras federações. Que talvez tivessem medo de se posicionar? Provavelmente. E para dar um peso ainda maior à sua posição, o autor inclui no relato uma mensagem de apoio que ele recebeu de uma das figuras mais respeitadas do espiritismo na época, o escritor J. Herculano Pires. Nossa, Herculano Pires. Exato. Na mensagem, Pires o parabeniza pela coragem e o encoraja a se manter firme, dizendo algo como: somente com Kardec estamos divulgando a verdadeira doutrina espírita. Ter o endosso de alguém como Herculano Pires era como ter um selo de aprovação intelectual e moral, né?
Um grande reforço. Com certeza. Certo. Então, resumindo o que a gente viu até aqui, temos o relato de uma federação estadual, a do Espírito Santo, que tenta garantir sua autonomia doutrinária mudando o estatuto. Exato. E essa atitude, que era defensiva, desencadeia uma reação muito forte da entidade nacional, a FEB, que, segundo as fontes, tenta forçar uma mudança de volta sob ameaça de expulsão. Em resposta, a federação estadual não só não recua, como ela ataca, propondo uma democratização completa da estrutura de poder nacional. Proposta que é, assim, violentamente rejeitada pela cúpula que, na interpretação do autor, se protege numa estrutura centralizada para manter uma linha ideológica específica, arrostenguista, que não seria majoritária na base do movimento. É um embate clássico. Centro contra periferia, base contra cúpula. Exatamente. No fim das contas, o que essa história de décadas atrás nos diz sobre grandes organizações hoje? Olha, essa análise nos deixa com uma reflexão que vai muito além deste caso. As fontes detalham uma disputa que aconteceu nos anos 80, mas a tensão central é atemporal, é universal. Como assim? Como qualquer grande organização, seja ela filosófica, política ou até uma grande empresa, lida com esse equilíbrio, o equilíbrio entre ter uma identidade central forte, definida pela liderança, e, ao mesmo tempo, garantir a autonomia e a voz dos seus membros, das suas filiais. É uma pergunta difícil. Muito. O que acontece quando a base, os soldados na linha de frente, sente que o quartel-general se desviou dos princípios fundadores. É um dilema fundamental sobre poder, sobre identidade e sobre a própria evolução de uma instituição. Essa história é um microcosmo dessa luta que é eterna.